campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, sejamos bem-vindos ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier. Que Jesus nos abençoe, abençoe os trabalhos do nosso canal, abençoe os trabalhos do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier. Que possamos, nesse dia especial, nessa data especial, os primeiros dias do ano de 2025, que possamos estar conectados com a espiritualidade, que certamente nos assiste sempre, irá nos assistir aqui nessa tarefa dessa noite, em que nós vamos abrir o Evangelho e vamos ler aquilo que Jesus nos fala há tanto tempo para nós pensarmos. Depois teremos as nossas preces e irradiações. Os primeiros dias do ano certamente são dias muito especiais para todos nós. São momentos de reflexões, são momentos de expectativas, de esperanças, de novas esperanças criadas pelo nosso espírito, pela espiritualidade contando conosco nas nossas tarefas, dentro das nossas casas espíritas, especialmente nós, trabalhadores do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier. Que possamos estar conectados com eles, meus irmãos, com cada mentor, com cada espírito que vibra por nós, que torce pelas nossas vitórias, que torce pelas nossas melhores decisões. Eles sabem que nem sempre nós iremos acertar, nem sempre nós faremos as melhores escolhas, porque somos espíritos ainda errantes, com imensas dificuldades, trazemos, nas nossas almas aqui reencarnadas, as nossas dificuldades do passado, de decisões que nós tivemos lá no passado e que refletem agora aqui nos nossos dias de hoje. Por isso que nós, juntos, estamos aprendendo uns com os outros, aprendendo com o Cristo, aprendendo com a doutrina espírita, que é o nosso grande farol, que nos dá lucidez, serenidade para nós enfrentarmos tantos desafios e tantas tarefas que nós temos aqui no nosso mundo reencarnatório. Estamos trazendo aqui também hoje a expectativa, meus irmãos, desses dias que são dias de transição, dias de decisões importantíssimas para nós, para todos nós que estamos aqui reencarnados. Porque num planeta de transição, nós espíritos que estamos aqui reencarnados, estaremos conectados com essa transição. E para nós que temos a doutrina, que temos reflexões, que temos o Evangelho, é uma bênção estarmos aqui juntos. Os primeiros dias de janeiro, em especial o dia 1º de janeiro, que é o Dia Mundial da Paz, ele foi instituído lá no ano de 46 a.C. com o imperador Júlio César. Veja que interessante. Ele instituiu essa data porque reverenciava o deus Janus, que em latim trazia a palavra janeiro. Por isso, o mês de janeiro escolhido como o mês do início de todos os anos, do calendário gregoriano que é usado por todos nós que éramos católicos e agora espíritas. Foi instituído pelo Papa Gregório XIII. Depois da queda do Império Romano, a Igreja Católica teve algumas dificuldades de manter aquele calendário, porque segundo alguns historiadores, alguns estudiosos da doutrina católica, achavam eles que o dia 25 de março seria uma data melhor, porque seria o encontro de Gabriel com Maria, então mãe de Jesus. Depois, com o Papa Gregório XIII, ele instituiu o dia 1º de janeiro e colocou no calendário gregoriano como o dia de 1º de ano, o dia da grande transição das nossas datas aqui. Dito isto, nós vamos agora abrir o nosso Evangelho. Vamos tentar entender a grande lição da noite de hoje, que é o capítulo 17 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Sejam Perfeitos, e o capítulo 4 é Os Bons Espíritas. E diz assim o texto: o espiritismo bem compreendido e bem vivenciado leva o homem a possuir as qualidades descritas para o homem de bem. Essas qualidades caracterizam o verdadeiro espírita, assim como o verdadeiro cristão, pois tanto um quanto o outro são a mesma coisa. O espiritismo não cria uma nova moral, ele apenas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo. Oferece uma fé sólida e traz o esclarecimento para aqueles que duvidam ou vacilam. Muitos que acreditam nas manifestações espíritas
não compreendem suas consequências, nem seu alcance moral, ou, se os compreendem, não aplicam a si mesmos. Por que isso acontece? Será falta de clareza da doutrina? Não, pois a doutrina espírita não utiliza nenhuma linguagem figurada que possa dar margem a falsas interpretações. Sua essência está em sua própria clareza, e é daí que vem sua força, pois ela explica as coisas de maneira fácil, atingindo diretamente a inteligência daqueles que a procuram. Ela não possui nada de misterioso, e seus seguidores não estão de posse de nenhum segredo oculto ao povo. Será necessário, então, compreendê-la uma inteligência fora do comum? Não, pois existem homens de reconhecida capacidade intelectual que não a compreendem, enquanto que pessoas comuns, jovens recém-saídos da adolescência, aprendem-na com admirável facilidade, até mesmo nos seus detalhes mais sutis. Isso acontece porque a parte material da ciência não requer mais do que os olhos para ser observada, ao passo que a essência do espiritismo requer um certo grau de sensibilidade que independe da idade ou do nível de instrução da criatura. Essa sensibilidade pode ser chamada de maturidade do senso moral. Essa maturidade que lhe é própria corresponde ao grau de desenvolvimento que o espírito encarnado já possui. Em algumas pessoas, os laços que as prendem às coisas materiais estão ainda muito fortes para permitir que o espírito se desprenda das coisas terrenas. O nevoeiro que as envolve impede-lhes a visão do infinito. Eis porque não conseguem romper facilmente com seus gostos e com seus hábitos, pois não compreendem que possa existir algo melhor do que aquilo que possuem. A crença nos espíritos, para essas pessoas, é um simples fato que não modifica em nada suas tendências instintivas. Enxergam apenas um raio de luz, insuficiente para orientá-las e despertar uma vontade decidida que seja capaz de modificar seus pensamentos. Elas apegam-se mais aos fenômenos espíritas do que à moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos para terem acesso de imediato aos novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignas de reconhecer os segredos do Criador. São espíritas imperfeitos, porque não se desenvolvem e acabam se afastando de seus irmãos em crença, pois recuam ante a obrigação de se reformarem. Preferem reservar suas simpatias para os que possuem as mesmas fraquezas ou prevenções. De qualquer forma, aceitar os princípios da doutrina espírita é um primeiro passo que facilitará o segundo numa outra existência. Aquele que pode ser qualificado como verdadeiro espírita já se encontra num grau superior de adiantamento moral. Seu espírito já possui um domínio maior sobre a matéria, por isso tem uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina espírita fazem vibrar nele o lado espiritual, que ainda permanece adormecido nas outras criaturas. Podemos dizer que ele foi tocado no coração, que sua fé tornou-se inabalável. O espírita é como um músico que se comove com os acordes, enquanto que a maioria apenas ouve o som. O verdadeiro espírita é reconhecido por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más tendências. Enquanto o homem comum se satisfaz com seu horizonte limitado, o espírita compreende a existência de alguma coisa melhor e procura libertar-se para atingi-la. Ele sempre conseguirá se tiver uma vontade firme e determinada. Texto lindíssimo, meus irmãos, que fala sobre nós, os espíritas. Os espíritas. E esse trecho aqui, essa frase, o verdadeiro espírita é reconhecido por sua transformação moral e pelos esforços que faz
para dominar suas más tendências. Essa é a nossa jornada aqui, nessa reencarnação. Tentar dominar as nossas más tendências e, de alguma forma, sermos reconhecidos pela nossa transformação moral, mesmo que seja mínima, mesmo que aos nossos olhos muitas vezes nós não percebamos. Aqueles que convivem conosco certamente irão perceber o nosso esforço, a nossa dedicação, o trabalho que nós estamos tentando realizar, meus irmãos, não dentro das nossas casas espíritas, o trabalho íntimo, o trabalho do nosso coração, o trabalho da nossa mudança, das expectativas que nós estamos falando aqui na renovação de um ano novo, de mais um ano, de mais uma mudança, da expectativa que nós temos de olharmos para nós primeiro, antes de olhar ao outro, de olharmos as nossas tendências, os nossos orgulhos, as nossas vaidades, o nosso apego ainda às coisas da matéria. É um trabalho árduo, um trabalho difícil para nós, porque mesmo que nós nos intitulemos espíritas, nós ainda estamos muito arraigados no mundo material. Mas por sermos espíritas, por termos a doutrina espírita ao nosso alcance, mais do que isso, por termos já um pequeno entendimento do que ela significa na nossa caminhada. A doutrina espírita para nós espíritas é um método, é um meio para que nós possamos alcançar o nosso aperfeiçoamento iniciado aqui nessa reencarnação. Provavelmente, todos nós sabemos disso, no nosso passado nós nos comprometemos com decisões equivocadas. Tivemos decisões dentro da nossa caminhada e de alguma forma nos desviamos, ou até mesmo desviamos alguns irmãos, talvez os nossos familiares, os nossos próximos, de decisões que equivocaram também a jornada desses queridos e amados irmãos. Por isso que quando convivemos nos nossos lares com algumas dificuldades, ou com um filho, ou com um pai, ou com um irmão, ou até mesmo com a nossa esposa, com o nosso marido, nós devemos compreender, e a literatura espírita é tão clara nesse sentido, de quanto nós temos que ter paciência, tolerância e entendimento das lições que o Cristo nos dá agora em oportunidades abençoadas de convivermos uns com os outros. Ser espírita é muito mais do que trabalhar na nossa casa espírita. Ser espírita verdadeiro é muito mais do que escolhermos uma data, um horário e nos dedicarmos lá ao trabalho da casa espírita. É ser cristão. É ser companheiro e amigo do Cristo. É tentar fazer um esforço diário desse convite que Jesus nos faz, da nossa presença e da presença dos encarnados e desencarnados. Irmãos que ainda convivem conosco no mundo material e aqueles que não estão mais aqui conosco materialmente, com o corpo físico, mas que convivem, os nossos mentores, que fazem um esforço de nos manterem dentro do caminho, que se dedicam diuturnamente para que nós estejamos conectados com eles, com a espiritualidade, com os prepostos do Cristo, dentro dessa tarefa que nós imploramos para desempenharmos aqui na doutrina espírita, dentro das nossas casas, meus irmãos, da nossa dedicação, do nosso olhar com carinho, perseverando na tarefa que irá refletir nos nossos dias, que irá refletir justamente nessas decisões que nós temos todos os dias quando saímos da porta da nossa casa espírita. Quando saímos na calçada, fora do portão, nós já temos decisões importantíssimas para nós e para aqueles que convivem conosco. Por isso o nosso olhar de gratidão à vida primeiramente, de gratidão ao nosso Criador, por permitir que nessa reencarnação nós estejamos trabalhando dentro de uma casa espírita. Por não sermos ainda essa perfeição que nós muitas vezes estamos querendo nos cobrar. Muitas vezes nós fazemos cobranças exageradas sobre o nosso próprio espírito. Nós estamos utilizando a ferramenta da doutrina espírita, meus irmãos, para darmos passos significativos na nossa caminhada espiritual. Mas ela não vai refletir somente nessa reencarnação. É importante que nós saibamos trabalhar o campo. É importante que nós saibamos semear a terra, semear a oportunidade que o Cristo está nos dando. Saibamos plantar, porque
a colheita lá na frente vai depender do nosso plantio de hoje, da nossa observância, meus irmãos, nos dias que nós despertamos pela manhã, agradecemos a Deus mais um dia, a oportunidade daquele dia, do convívio conosco e daqueles que estão conosco, de nós termos a lucidez, a serenidade de que cada dia é uma oportunidade abençoada. Cada dia, meus irmãos, não é ao menos um dia aqui nesse mundo transitório, é mais uma oportunidade de experiências para o nosso espírito, que nós possamos ter a amplitude do olhar sobre a vida, da imortalidade do nosso espírito, da imortalidade da nossa alma aqui reencarnada, de tudo que nós estamos pensando sobre a doutrina espírita. Quando nós somos convidados a entrar dentro de uma casa espírita, abre-se ali um caminho de oportunidades que nós sequer imaginamos quando estamos ali frequentando os primeiros dias de uma casa espírita. Com o passar do tempo, nós vamos percebendo o quanto nós somos abençoados, não por sermos espíritas, porque todos são abençoados pelo Pai, todos têm oportunidade, seja qual for a religião. A doutrina espírita não quer se intitular a melhor, bem pelo contrário, com muita humildade a doutrina espírita fala que nós somos aqueles mais devedores. Nós somos aqueles que ainda não compreenderam o sentido real de ser cristão, o sentido real de que nós temos uma bênção por estarmos aqui. Nós precisamos utilizar esse farol que nos consola, que nos fortalece, que nos mostra o caminho através do Cristo. Porque talvez lá atrás, quando o Cristo esteve entre nós, e muitos de nós estivemos lá naquela época, não demos a importância real daquela presença do nosso Mestre conosco. Não estávamos entendendo a mensagem. Por isso que ele disse, eu enviarei, solicitarei ao Pai o outro Consolador, que vai lhes explicar aquilo que vocês não conseguem compreender hoje. E que nós, espíritas, que em algum momento de outras reencarnações, já fomos tocados por essa mudança, por essa esperança. E que nessa reencarnação, já com o sentido real da nossa imortalidade, nós estamos percebendo melhor o que nós devemos fazer, meus irmãos, saboreando a doutrina espírita, aproveitando aquilo que ela tem, o seu conteúdo, o conteúdo para que nós tratemos melhores aqueles que convivem conosco, tratemos melhor os nossos familiares, lembrando que todos eles são filhos de Deus e, como diz o nosso texto, nem todos irão comungar das nossas ideias, porque nem todos estão no mesmo momento que nós estamos. E nem todos estão nas mesmas dificuldades que nós estamos colhendo aqui. As nossas dores são diferentes. As nossas dificuldades são diferentes. Talvez eles não precisam nessa reencarnação, desse momento que nós estamos trilhando, desse esforço, dessa dedicação, dessa abnegação que nós espíritas precisamos ter, dessa força de vontade para nos dirigirmos às nossas casas e servirmos de instrumentos, de médiums, mediando o mundo material e o mundo espiritual. Da dedicação que esse esforço faz por nós mesmos, pelo carinho que a espiritualidade tem para conosco. Médiums, trabalhadores de uma casa espírita, que agora, meus irmãos, nesses primeiros dias do ano de 2025, nós possamos valorizar mais uma vez aquilo que nós já viemos valorizando há tanto tempo, mas dando agora o real sentido daquilo que nós estamos fazendo com a doutrina espírita, utilizando-a como o amor do Cristo para com todos nós, o amor do nosso Criador, da oportunidade redentora de nós compreendermos através da teoria, mas colocar em prática o grande amor do Cristo. Muito obrigado, meus irmãos. Que seja um ano de muito amor, de muita paz, de muito aprendizado para todos nós espíritas. E agora nós vamos iniciar as nossas preces e irradiações. Irmãos, vamos unir nossas almas, confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos
para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus, a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Preces para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais, onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Para os desencarnados, Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Para os lares, Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz, sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país. Que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade, despede-nos na tua paz. Assim seja, meus irmãos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site